Vamos a uma questãozinha, questão 150 da prova azul do Enem 2020. Uma questão que eu considerei difícil, mas que ela poderia ser resolvida de um jeito muito rápido se o aluno soubesse usar bem o conceito de meia-vida. Então, ela pode ser, foi muito complicada para a maioria dos alunos, mas o aluno que já está bem atinado com essa ideia de meia-vida, que não é a primeira vez que aparece no Enem, poderia resolver ela de um jeito bem interessante, como eu vou mostrar agora em breve. Então, observem, gente, aqui eu digo assim, ó, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Então, vocês têm um texto longo ali que indica que, enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono nele existente não se altera. Só que quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá pelo menos metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Então, ele ainda está explicando o que é a meia-vida, né? Que é o tempo necessário para eliminar metade da quantidade presente. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade em que o fóssil, a idade do fóssil que foi encontrado, né? Q de T igual, Q de T igual a Q0 vezes 2 na menos T dividido por 5.730. Q de T é a quantidade no instante T, né? Q0 é a quantidade que tinha quando ele estava vivo, né? Inicialmente, no ser vivo correspondente àquele fóssil, né? E aí o grupo, numa expedição, encontrou 5 fósseis e mediram a quantidade de carbonos nele existentes. A tabela indica esses valores junto com a quantidade da espécie viva, né? E aí ele quer saber qual fóssil é o fóssil mais antigo, tá? Qual é o fóssil mais antigo. Então tem uma resolução bem demorada e tem uma resolução muito bonita, que é a que eu gostaria que vocês usassem, se algo assim aparecer novamente na prova do Enem. Então vamos primeiro à resolução mais demorada. Eu teria que calcular o tempo de vida de cada um dos 5 fósseis, né? Eu vou calcular, por exemplo, o do primeiro, tá? Como é que eu calcularia o do primeiro, ó? Eu calcularia colocando no lugar do Q0, 128, e no lugar do Q de T, 32. Então, aqui eu botaria 32 e aqui eu botaria 128. E aí eu chego numa equação exponencial, né? Que é bem tranquila, porque esses números todos são potência de 2, né? Esse 32 é um 2 na 5, esse 128 é um 2 na 7, que eu vou passar para o outro lado dividindo, né? O 128 que estava multiplicando, eu estou passando para lá dividindo. E aqui eu tenho um 2 na menos t sobre 5.730. 2 na 5 por 2 na 7 fica 2 na menos 2, igual a 2 na menos t sobre 5.730. Então, cortando as bases, porque elas já estão iguais, eu encontraria aí que o t vai ser igual a, como o negativo multiplica por menos 1, fica tudo positivo, o t vai ser 5.730 vezes 2. Isso para o meu primeiro fóssil, tá? Vou deixar indicado. Vou mostrar para vocês como seria no caso do segundo fóssil, tá? Se eu ainda fosse fazer a resolução dessa maneira, tá? Aí o que eu faria no meu segundo fóssil? Eu iria substituir aqui no fóssil 2, deixa eu fazer em vermelho aqui. O Q0 vai ser 256 e o Q de T vai ser 8. Então, aqui entra um 8 e aqui entra um 256. O 8 é 2 ao cubo, dividido pelo 256, que seria 256 é 2 na oitava. Então, passa lá um 2 na 8. E aqui eu tinha apagado sem querer, aqui esse 2 é esse 2 aqui que continua, né? O 256 passou para lá, então vai ficar 2 na 3 dividido por 2 na 8, 2 na menos 5. E no final, cortando as bases, o meu segundo fóssil, o tempo de vida dele é 5.730 vezes 5. Então, estão vendo que o segundo já é mais antigo que o primeiro, né? Como eu quero mais antigo, eu já poderia cortar o primeiro.
Só que isso demandaria muito tempo, né? Apesar de estarmos só com potências de 2, e quem conhece bem as potências de 2, mesmo assim levaria muito tempo na questão. Olha que legal o pensamento por meia-vida, tá? Eu acho que esse seria o jeito mais fácil de você matar essa questão na hora da prova, ó. Então a gente tem ali, por exemplo, para o primeiro fóssil, que a quantidade em vida é 128. E quando encontraram ele, a quantidade era 32. Então, como a gente está trabalhando só com potências de 2, daria para te pensar nas meias-vidas, ó. Se eu tinha 128, se 128 era a quantidade que eu tinha quando ele estava vivo, após uma meia-vida, após a primeira meia-vida, ou após uma meia-vida, eu vou ter a metade disso. Após os 5.730 anos, eu vou ter 64. Aí passa outra meia-vida, eu vou ter a metade de 64, que dá exatamente 32. E aí eu vi que eu cheguei em 32, ó, de 128 para 32, aqui eu precisei de 2 meias-vidas. Não sei se fala assim, né? Mas precisou de 2 meias-vidas. Então, no fóssil 1, eu precisaria de 2 meias-vidas, de 2 vezes 5.730 anos, né? Já no fóssil 2, olha que barbada essa resolução aqui. No fóssil 2, se eu tenho lá, inicialmente, essa quantidade, né? A quantidade em vida era 256, e quando encontraram o fóssil tinha 8, quantas minhas vidas se passaram? Metade de 256, 128, metade 64, metade 32, metade 16, metade 8, ó. Então passou uma meia-vida, 2, 3, 4, 5. Então se passaram 5 meias-vidas. 5 vezes 5.730 anos. Vamos para o fóssil 3. No fóssil 3, a gente começa exatamente com 512, né? 512, e tem que chegar em 64. Então, no fóssil 3, 512, a metade é 256, a metade é 128, a metade é 64, a metade, e assim vai indo, tem que chegar em 64, né, no fóssil 3. Então, no fóssil 3, a gente teria 512 para 256 é a primeira, 1, 2, 3 meias-vidas. Então, no fóssil 3, temos 3 vezes 5.730. Depois, aqui, de 512 para 1024, é uma meia-vida, porque 1024 é a metade da 512. Então, esse fóssil 4 aqui teve só uma meia-vida. E o último, de 256, de 248, desculpem, de 248 para 1024 passou uma, 512 passou duas, 256 passou uma, duas, três, e para 128 passou 4. Ele passou 4 meias-vidas. Então, nessas condições, o fóssil mais antigo encontrado foi o da alternativa B, né, que teria se passado já 5 meias-vidas até ele ser encontrado. Ok? Então, uma questão de meia-vida muito legal, que podia ser uma exponencial trabalhosa, mas se eu pensasse em meias-vidas, ela ficava bem bacana de resolver na hora da prova.